mulher, no Dorama Indica de hoje, doramas com mais de uma temporada, o meu favorito de ó. Sim, amigas. Você achou que eu não ia indicar o Ichiro Class? Impossível! Eu sou rendida demais pro Ichiro Class, gente, demais. Mas assim, é muita coisa. E assim, eu quero começar explicando uma coisa muito simples. Isso aqui é conscientização, amigos. Assim, a gente tá acostumado a ver o quê? O nerd sofrer, né? Mas tem uma coisa que é legal a gente às vezes escutar quando mãe e pai fala. Se você vê um fulano quietinho ali no cantinho dele, mexe não. Mexe não. Você nunca sabe o que o fulano é capaz, tá? Isso aqui é a prova viva disso. Uma prova viva. Que a gente nunca sabe o que aquela pessoa lá... Ai, fulano é tão quietinho. Menina, eu acho que podem fazer qualquer coisa com fulano, que fulano nunca... Vai. Aqui a gente tem um nerd doido. Só que ninguém sabe que ele é doido. Por quê? Porque ele é quietinho. Meus amigos. Ele é tão quietinho que é aquela pessoa que facilmente pode ser abatida o resto da vida. Inclusive já tem um vídeo falando sobre a primeira temporada aqui, mas eu precisava indicar ele aqui porque é impossível eu não indicar algo que eu realmente sou tão viciada. E agora imagina, ele é tão quietinho, ele é tão do bem, assim, tão silencioso, mas ele não leva desaforo pra casa. De jeito nenhum. E de tão ser perturbado por um grupo de valentões, ele desce-lhe a pancada em todo mundo. Pegaram ele num dia ruim, meu amor. E ele resolve fazer um saraivada de porrada. E eu não tô falando de pouca coisa não, meu amor, porque eu sou fã das outras brigas, sou. Gente, eu podia fazer um top 10 de melhores momentos de briga. Porém, nada se compara à primeira briga. Nada, minha amiga. Aquilo é pro cinema. Gente, aquele garoto que deve ter a minha altura, que ele é baixinho, batendo nas pessoas com aquela cara de mal. Primeiro, prova que esse menino é um ótimo ator. Eu não o conhecia antes de Ichiro Class. E depois eu fiquei um pouco apaixonada, confesso. Mas, amigas, puro cinema. Esse menino ganhou um prêmio por causa dessa temporada. E ele tá mais do que certo. Ele deveria ganhar até mais de um. Porque, gente, aquela cena é fantástica. Tal qual a cena dele recebendo o prêmio. E ele, assim, todo pitico. No meio de um bando de gente grande, de adulto. E todo mundo tá aplaudindo ele. Eu acho fantástico. Precisava deixar esse relato aqui, assim como o próximo relato que eu vou estar fazendo aqui agora. Esse aqui não é um canal preconceituoso. Mas caso você seja uma pessoa preconceituosa, eu particularmente te indico a não assistir. Por quê? Aqui em casa assistimos em família. Somos uma família bem tranquila. Porém, a partir do primeiro instante que os olhos do nosso prota cruzou com os olhos de Choi, o outro prota, eu falei com meu marido: você sentiu o cheiro? Eu senti. Casal, química, amor. Meu marido começou a rir. Só que ele não duvida do meu gaydar, porque o meu gaydar é muito bom. E é importante frisar que eu nunca vi nada da novel, eu nunca li, eu nunca pesquisei nada da novel. Eu fui assistir porque tinha o Choi, tava na Netflix, dublou, eu quis assistir. Tanto que eu fui assistir, gente, agora. E aí, minha amiga? Que meu marido começou a rir, falou: Mari. Falei: eu tô falando, confia. O tempo foi passando, os episódios ali, que a gente maratonou assim um dia, a primeira temporada. E ele falou pra mim: né, meninas? Tem umas cenas, assim, que assim, eu não assistia BL. Agora eu assisto. É uma novidade que eu esqueci de contar pra vocês. Mas, não sei explicar, gente. Tem umas coisas, assim, que rolam, uns olhares e umas reações. Eu vou deixar claro aqui uma reação que pra mim é típica de interesse romântico. Choi tá no hospital. Aquela menina encalacrada perseguidora tá grudada no bofe. E ela: ai, porque ele vai ser meu, não sei o que, assim, segurando ele, de ladinho. E ele fala: eu não tô com ela, não. Alguém precisa saber que você não tá com ela? Especificamente, esse alguém que se encontra hospitalizado. Precisa. E meu amor, o Choi dá uma risadinha. Aí você fala: eu conheço o relacionamento que começou com menos. Foi muito, realmente, assim, muito simples. E eu sei que é chato. Eu sei que é chato falar essas coisas. Mas eu sei que tem pessoa que realmente problematiza essas coisas. Gente, o, né, escritor da novel lá e o diretor vieram a público durante a entrevista, aquela entrevista que tem com o elenco todo, depois da segunda temporada, avisar isso. Que é uma história que relata, sim, a construção do primeiro amor. O primeiro amor dos nossos protas. Então, caso você seja uma pessoa com dor de cotovelo, uma pessoa complicada, que problematiza muita coisa, ou que não gosta de assistir, não assiste. Mas eu acho que você vai perder uma das melhores séries de muita agressão
Menina, muita. Entendeu? Se você não tem problema, vai continuar aqui assistindo o vídeo e vai assistir, vamos que eu vou te contar em detalhes essa história. Se você acredita no efeito borboleta, fia, é com certeza isso que o nosso prota vive. Porque quem diria que depois de bater em gente que tava implicando com ele, então ele tava meio que no direito, esse menino ia conseguir viver um turbilhão de emoções. Mas primeiro a gente precisa falar do simples. Esse menino, ele sofre de abandono paterno e materno. Vocês não acham, não? Menina, poxa, a mãe do Wolf pulou fora da história. É importante frisar isso, tá? Ela é uma professora estrela que opcionou por guiar-se e cuidar da sua própria carreira e meio que negligencia o filho. Só que aí que tá, né, gente? É um babado comum lá para os bons da Coreia, da China e do Japão, esse negócio da família paterna criar a criança, quando há uma separação. Só que nesse caso aqui não rolou o negócio da criação, né? Que o pai tem um trabalho que cuida de um negócio de um jogador e ele vive disso, literalmente. Não só para trabalhar, mas porque ele prefere isso ao filho. Porque o teu filho chega em casa remendado, machucado, ferido. Repetidas vezes você não nota. Você não vai atrás, não vai na escola bater em alguém. Você tá vivendo errado. Eu fico pensando como mãe, onde que o filho chega em casa cortado, lábio inchado, olho roxo, ferido, puxando de um quarto. Gente, tem cena que o menino tá, assim, visivelmente mancando. Não dá em nada. Isso não é um pai. Isso não é pororoca. Aí eu fico me perguntando. A mãe é uma bosta. O pai é pior. E esse menino ter raiva é o mais tranquilo. É o mais tranquilo, é o mais leve. E aí, que o problema é que a vida da pessoa azarada é uma derrota. Se você parar pra pensar. A pessoa que nasce, assim, azarada, nada salva ela. Porque o menino bate num grupo de malfeitores, mau caráter. Bonitos, mas mau caráter. Desencadeia que o menino paga alguém pra bater nele. Este alguém é ele, meus amigos. O nosso querido e amado príncipe herdeiro de Alquimia das Almas. Eu amo esse ator. Mas aqui foca aqui o negócio. Trabalha com outro cara mais um pouco mais malfeitor ainda. E a vida do menino que era... Não era linear, na verdade não. Que era um pouco troncha. Que despenca às vezes. Mas nesse processo que acontece? Ele encontra ele, meus amigos. O tal do fatídico primeiro amor. E é assim, muito fofinho de ver, tá? Não tem nenhuma cena assim que... Não tem. Não, também não tem nada que discorra além de uma linda amizade e de olhos nos olhos. Não tem. Aqui a gente literalmente lida com o tal do bromance. Que, vamos ser sinceros, a Coreia é boa em fazer isso. Aqui a gente consegue acompanhar nitidamente a construção de uma das amizades mais lindas possíveis. E dá gosto de ver. Sabe por quê? Porque mesmo com uma vida extremamente corrida, o Choi, o personagem, né? Ele consegue arrumar tempo pra levar na garupa dele o melhor amigo, que nitidamente não tem uma família muito legal, porque vive abandonado sozinho, pra conhecer toda a cidade enquanto faz entregas. Sim, ele usufrui um pouco do trabalho do menino, né? Já que o menino, ele bota o menino pra subir as escadas pra ele. Sim, mas tem que ter um pagamento. Nada, nem ninguém já fez esse menino sorrir do mesmo jeito que o Choi fez. É óbvio que a gente lida com algumas das partes mais dolorosas dessa série. Em ver a dor do nosso prota ao achar que perdeu a pessoa dele. Sim, amigos. Ter a nossa própria pessoa nem sempre é sobre uma relação amorosa. Às vezes a nossa pessoa é o nosso melhor amigo ou amiga. E aqui, pra mim, é um ponto que dói literalmente. Eu acho que dentro de toda a narrativa da primeira temporada, você descobrir como esse garoto chega no subsolo do fundo do poço pelo incidente provocado ao amigo, porque não foi um acidente, é de desestruturar a gente. Eu, particularmente, acho pesadíssimo. E, gente, se você não tem coração, que você não vai sentir, porque se você tem, você sente. É uma atuação realmente muito boa. Esse menino ganhou um prêmio que ele merece. Porque você vê a dor dele. É palpável. De ver que talvez a pessoa dele... Isso independe de no futuro eles tenham um relacionamento ou não, porque eu, sinceramente, acredito que não vai ser abordado isso. Eu acredito que não vai. Você sente a dor de você ter tido algo muito bom, porque eles tinham uma cumplicidade, uma amizade, uma parceria muito boa. E você perder aquilo. Ele era só no mundo. E eu queria trazer uma coisa com uma camada diferente pra vocês. Ah, mas é baseado no webtoon que é BL e eu li a webtoon. Amiga, veja a série assim mesmo. Eu não li o webtoon. Eu pretendo assistir a terceira temporada pra depois pensar em ler. Mas eu realmente acho que são óticas muito distintas. E eu acho que bom, que prazer ver uma construção de primeiro amor tão fofa. Eu acho que às vezes a gente fala, nossa, eu queria um romance. Amiga, isso aqui tem a nuance de um sentimento e as veias de uma triste realidade.
porque o personagem do Choi sofre demais, luta muito, corre demais atrás, porque não nasceu nas melhores das condições financeiras, tem que lidar com a vovozinha, cuidar dela, estuda e trabalha pra caramba, faz qualquer coisa pra conquistar um dinheirinho. E a gente tem que lidar com um garoto que perdeu tudo, mesmo tendo tudo. Porque ele tem a família, mas não tem. Ele tem ali uma verbinha, mas... E também, em contrapartida, tem o mais odiado do fandom. Ele mesmo, amigos. O Ocrinhos. Eu tenho um ranço desse menino. Mas ele é a prova viva disso também. Ele tem demais e não tem nada, porque antes ele queria muita amizade. E ele não tinha sofrido extremo bullying, era agredido na escola anterior. É mudado de escola, transferido. E aí ele conquista a menina. A tal amizade. Porque esses dois estariam nas trincheiras por ele. Só que assim, tem uma parada que eu realmente acho que só quem leu a novel deve ter certeza, mas eu sinto isso. Tem tudo na vida tem limite, sabe? E tem coisas que você realmente precisa entender o seu limite. Quando você é amigo de um casal, você sabe sobre isso. Que você tem o seu lugar, mas aquela pessoa tem uma pessoa. Eu acho que aqui ele esqueceu de se tocar. Acho que você é muito amigo dos dois, os dois já tinham um ao outro, sabe? Aquilo ali já era algo muito, muito certo, muito preciso, carinhoso mesmo. E não tinha muito o que fazer com aquilo. Você tinha que só se ajeitar, sabe? Te dar uma brechinha, você ajeita ali e fica quietinho. Eles eram extremamente bondosos pra ele. E eu acho que dói a falsidade toda. E eu não vou entrar em detalhes pra você assistir e entender. Porque me soa muito maldoso você cuspir literalmente no prato que você comeu, sabe? É interessante a gente deixar bem claro que o Choi, ele tem todo o meu coração. O Choi, ele faz qualquer papel. Eu sou rendida, apaixonada por esse homem, que eu me apaixonei em 25 e 21. Eu não largo a mão dele não, tá? Estou nas trincheiras por esse homem. Mas ele pegou licença, né, na segunda temporada. Acho que ele tá gravando My Nemesis. Só pode, porque ele ficou em coma a temporada inteira. Mas ele voltou, isso não importa. Aí, a gente é apresentado uma galera super legal, descontraída. Gente, é inevitável você não se apaixonar. Esse menino aqui, vou deixar uma foto pra você conhecer, meus amigos. Gente, Netflix, você não podia ter soltado a segunda temporada sem me dar assim, noção da terceira temporada. Sei lá. Data, hora, quem sabe? Não sei. A cena. Sinal de fumaça. Mario vai sair. Gente, esses garotos fizeram mais por mim 8 episódios do que, sei lá, uma série de 24. Eles são apaixonantes, eles são cativantes, eles apanham, eles batem, eles seguram a mão do nosso prota nos piores momentos. Gente, a mãe fica tentando ser uma mãe melhor a segunda temporada inteira, mas ela falha. Em grande maioria. Gente, vamos esquecer a mãe. Mas, é assim, a primeira temporada termina nebulosíssima. Se você não tem noção do que é o fim da primeira temporada, é porque você tava dormindo numa caverna. Porque tem 1 milhão de edits. E os edits são maravilhosos. Só provam o quão incrível esse menino é e o quanto ele atua bem. Eu não canso de falar isso, que é verdade. Só que é uma cena tensíssima. É uma briga tensíssima. Por quê? Porque são muitas brigas em uma briga. Porque esse menino fica louco porque machucaram o homem dele e ele sai em surto. O homem dele, gente, é o amigo dele, a pessoa dele. E ele quer justiça. Entendeu? E nesse processo, ele literalmente quebra pés, mãos, canelas. Cara, menina, quando você pensar assim, nossa, eu precisava me vingar de alguém, mas não tem negócio da criatividade. Eu não tô dizendo nada que eu não apoio a agressão, esse negócio, vocês sabem. Mas quem sabe a vez, você passa lá pela série, é um pouco de clareza espiritual. Porque olha, se todo mundo tratasse a agressão igual o Shio trata, ia ficar pequeno. O menino fica completamente doido. O menino, ele começa a quebrar gente, bater em gente, e pegar extintor de incêndio, e pegar peso de academia, e pau e pedra. Olha, menino, é babado. É babado. Mas a gente sabe, né, que negócio de agressão é da expulsão, né, na escola. Você estuda, sabe disso, que eu sei. E aí, expulso, né, que não tem muito o que fazer. Só que além disso, é aquele infeliz, quer dizer, o Ocrinhos, filho de deputado, acho, governador, aquele demônio, que é? Sei lá, não lembro. Mas, aquela praga fica azucrinando a vida do nosso prota, né? E ele não consegue vaga nas escolas. Aí ele vai pra uma escola lá no Escafundó do Fim do Mundo, onde o Judá perdeu as cuecas, que a Rabota tinha ido. E ele conhece as coisinhas mais fofinhas desse mundo. Taco. E os outros que eu não lembro o nome, mas são fofos. Eu amo esses meninos. O Ocrin 2.0, uma boa pessoa. Ai, gente.
botar no potinho. Que vontade que dá de botar no potinho. Ele é tão fofo. Ele é tão agradável. E pra mim, ele é a personificação do esquilinho de óculos do desenho que a minha filha vê. Que eu nunca lembro o nome do esquilo, mas vocês sabem quem é. Gente, é igual. É igual. E aí, que... Sabe, imprint? Então, rola isso. Pra mim é a melhor das explicações, porque é uma conexão sobre-humana. E obviamente que depois de muito sofrer, esse coitado tá meio áspero e recluso, sabe? Se é que tinha como esse ser se tornar mais recluso do que já era. E é entendível, né, gente? Vamos ser sinceros. O bichinho sofreu demais. Só que eu acho que eles são um alívio. Eles são um alívio. Muito grande. Porque são ótimas pessoas. Se você for ter amigos, que você tenha a chance, a sorte de cruzar com pessoas que fariam qualquer coisa por você, mesmo as mais loucas. Tipo, invadir lugares. Só pra apanhar. Né? Aqui a gente vai conhecer alguns personagens. E esses personagens são muito legais. Eu espero que eles sejam ainda mais, sei lá, comentados e explicados na próxima temporada, porque pretende ser a última. Então, que a gente tenha tempo pro Choi contar a história dele com mais força, pra esses gatos contarem a história deles. O Oaquinho é super tímido, é um bichinho assim, mas ao mesmo tempo é um grande amigo. Fica com uma troca de olhares com esse bonitinho aqui, menino, que a gente sabe. E aí, ao mesmo tempo, tem o Baku, que é super forte, descolado. Ele é hater de briga. Ele não gosta. Na escola dele tem confusão. O problema é que ele briga muito. Porque tudo na vida é equilíbrio também, né, gente? Às vezes a gente tá buscando muita explicação onde não precisa. E ele é realmente bom de... E ele tem um ex-melhor amigo. A gente sabe que toda vez que começa a história com um ex-melhor amigo, você vê a merda, porque eu vejo a merda de longe. É um gato esse ex-melhor amigo. Eu gosto muito desse ator. Esse faz meu papel, tá, gente? Mas eu gosto muito desse ator. E, assim, ele é muito bom de porrada também. Só que o negócio dele é que ele quer um fight sério. Ele quer. Sempre quis. Ele se sente o segundo. E se sente largado pelo afastamento. Só que assim, amigos, ele é o 02, né? Não é o 01, mas ele é o 02 de uma quadrilha. Então, eu acho que era de bom tom mesmo. O Baku, né? Dá uma afastadinha, que negócio que eu diga porque tu andas, que te direi quem és. Do nada eu fico crente, né? Mas tudo bem. Só que, amigas, até chegar ao fight final, aquele fight final do Churra da Chuva é, ó, o primor. A gente sofre. E é pau, é pedra, é briga, é esculacho. É sofrimento, e corre de bandido, e corre pra polícia, e a polícia também foi comprada. Olha, amigos. Complicado. Eu acho que a segunda temporada, ela tem mais nuances ainda de o quanto a vida adulta é complicada. A gente acompanha eles ali no que, mal porcamente comparando, parece o primeiro, segundo, terceiro ano, sabe? São os últimos anos de escola. Só que a gente vê que eles estão crescendo em idade e em jeito que enfrentam os problemas. Só que eles ainda são pessoas que resolvem tudo no braço. E ao mesmo tempo, nem tudo vai poder ser resolvido no braço. Então eu quero muito ver como eles vão desdobrar isso na terceira temporada. Poucas pontas ficam soltas pra terceira temporada, porém boas pontas. Afinal de contas, aqui a gente tem a introdução de um dos meus atores favoritos como um vilão extremamente memorável, que é esse gato aqui. Pra quem tá acostumado a ver essa fofura sendo fofo, isso aqui é uma ótima oportunidade pra você ver o quão bom ator este homem é. Porque ele é um vilão odioso, irritante. Eu falei, gato? Talvez tá importante comentar que ele tá aqui, gente, numa skin perigosa, agressiva. Que, então, né? É difícil. E eu confesso pra vocês que grata surpresa foi ver o meu pai presente, que foi indicado recente aqui pra vocês. Pai presente de Hospital Playlist. Aqui sendo um chefe. Amiga. O 01 é esse aqui. Meu pai presente favorito da Coreia. O meu pai de menino. Eu acho que o único pecado é que a dublagem dele não é uma voz imponente. Se fosse uma voz imponente, vibe Poderoso Chefão, sabe? Ficasse uma coisa meio arrogante, ia ser um primor. Mas eu confesso que eu gosto da dublagem. Eu amo as vozes dos meninos. Amo, amo, amo de paixão. Eu não sei quem faz, mas eu sou apaixonada pelas vozes dos meninos. Eu não desgosto de nenhum personagem. Tem muito personagem que eles fazem vilão, tá? E a gente detesta o vilão. Mas eu confesso que todos os personagens aqui, eles têm tempo de tela suficiente pra você entender. Eu detesto por conta disso. Ou eu amo por conta daquilo. E isso é que faz a história ficar tão agradável de assistir. As cenas de luta são tão memoráveis quanto a da primeira temporada, mas você termina, assim, desesperado por uma terceira temporada. Então, já que eu já tô nesse pique, eu vou deixar você ficar. Então você tem que assistir, não só assistir, você tem que maratonar o Wiki Hero Class. Afinal de contas, a classe dos heróis fracos não é tão fraca assim. E se tem alguma coisa que eu ainda posso te dizer é que, quando chegar nos últimos minutos da segunda temporada, você vai ver
o reencontro mais fofo, saudável, finalmente, agradável, cheio de emoção, com pouquíssimas palavras da sua vida. Muito se fala quando um prota adoece, quando a prota adoece, mas quando isso é sobre primeiros amores, é sempre mais mágico, você já reparou? E aqui é a prova disso, o quanto é mais mágico quando é assim. Porque independente de tudo, e é o que eu volto a falar aqui pra vocês, eles têm esse sentido de que um era a pessoa do outro. Porque em meio a todos os sofrimentos, dores ou problemas, um podia ter o outro. Se você assistiu o tão amado dorama da prota que cai do lado errado de um país aí, sabe? O tal do Pousando no Amor, você vai entender. Mas imagina ter uma pessoa que acenderia uma vela no meio de uma multidão para te encontrar. Para que você soubesse que ela estaria ali. Que ela jamais te deixaria sozinha. Essa é a sensação que a gente tem aqui. É a mesma. Lá no fim de um vasto campo, bem verdinho, com belas árvores, tem um serzinho de cabelo bagunçado, meio desgrenhado, meio sonolento, numa cadeira de rodas, que só de olhar para um outro serzinho mostra que todo esse tempo não foi nada. Que eles continuam na mesma página, na mesma linha, naquela última palavra, que não era a última. Tá mais pra um então, um porém. É no máximo uma vírgula. Que eles continuam sendo a mesma pessoa e eles vão continuar tendo o mesmo relacionamento mágico. Que a partir daquele momento ele pode respirar que o melhor amigo dele voltou. E aí quando eles se veem, seu coração fica cheio. Sabe? Ele bate de novo bonitinho ali. Você fala, eu escolhi o dorama certo pra assistir. Então eu espero ter te convencido. Porque mesmo sendo um dorama extremamente agressivo, você vai ter as melhores amizades pra viver e ver. E alguns plots também bem bons. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. Até amanhã. Deixa o meu joinha. Não se esqueça, estamos em uma semana indicando conteúdos de mais de uma temporada. Então eu tô te dando de mão beijada conteúdo suficiente pra você assistir esse fim de ano inteiro, tá bom? E amanhã a gente tem uma indicação nova. Tchau, tchau.